Pessoal, né, boa noite a todos, né, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 24 de setembro de 2020, estamos no nossa segunda web conferência aqui, né, a nossa web aula pelo portal Satic, né, dentro da ferramenta Teams. Então, hoje eu estou com a turma de manutenção Máquinas Elétricas 2, né, essa é a nossa segunda aula, né, esse nosso segundo encontro virtual, né, e eu vou dar início na nossa aula exatamente onde paramos a última, até para que a gente possa ter uma continuidade no processo, né? E na última aula nós paramos em ligações. Aí eu estava aqui já conversando com o pessoal um pouquinho antes aqui, estávamos falando, tirando algumas dúvidas em relação ao fator de potência, porque, querendo ou não, está diretamente relacionado à nossa disciplina de manutenção em máquinas. Então, estávamos comentando aqui, acho que era eu e o Gilson, né? Não, o Gilmar, né? O E o Gilson. Gilmar também. Uhum. Então, estávamos comentando aqui que, para corrigir fator de potência, a primeira coisa que se faz, né, logo vem na cabeça, vou instalar banco de capacitor em paralelo com as cargas. Não. A primeira coisa que se faz é um estudo da carga, né? E nesse estudo da carga, tu vai perceber que tu tens ali uma variação gigantesca de idade de motores, de modelos de carga, tem mais carga resistiva, tem mais carga indutiva, né? Hoje em dia os circuitos eletrônicos, eles estão tomando conta das indústrias de um modo geral, né? Muito difícil hoje tu não ter uma indústria que o circuito eletrônico não esteja envolvido nela, né? Se faz necessário, né? Hoje é algo que não tem retorno, vocês devem estar vendo aí agora. Qual é a disciplina que está começando aí agora? Acionamentos, né? Era bem essa que eu queria escutar. Acionamentos eletroeletrônicos, cara. Pensa numa disciplina importante para o curso de vocês. Vocês vão ver ali com o Rafael. Acho que é o Rafa. Vocês vão ver ali inversor de frequência soft starter. É fantástico, tá? É uma disciplina que realmente, né, para o curso de eletrotécnica, ela tem um peso gigantesco. Que são as cargas eletrônicas. Hoje, quando tu fala em partir um motor elétrico, essa partida é eletrônica. Então, essas partidas eletrônicas, elas trouxeram muitos benefícios, mas trouxeram alguns problemas junto com ela também. Então, hoje, corrigir fator de potência, pessoal, a primeira coisa que se faz, correção de carga. Primeiro, corrige a carga do motor igual à potência da carga. Né? Tu tens que igualar aquelas duas potências ali, o máximo possível. A gente sabe que as cargas, elas são muito variáveis dentro de uma indústria, né? Pega uma correia transportadora, tem momentos que está sobrecarregado, tem momentos que ela está vazia, tem momentos que está com a carga certa. Então, ao longo de um dia, aquela variação ali é muito grande. Se varia a carga, varia consideravelmente o fator de potência da carga. Então, tu corrige sempre pela pior situação, né? É assim que a gente começa a fazer correção de fator de potência. Depois da correção de carga, aí sim, tu vai lá e faz a instalação dos bancos de capacitores. Mas é um estudo, tá muito elaborado, não é assim tão simples como se fala, né? Mas voltando aqui para o nosso conteúdo, né, em manutenção em máquinas elétricas 2, todo mundo já percebeu que a gente está falando sobre transformadores, dos mais diversos tipos e modelos. As ligações dos transformadores são 3. Detalhe, tá? Ligação de secundário de transformador, são essas que me interessam. Ligação em triângulo, ligação do secundário em estrela e ligação do secundário em zigue-zague. O que significa cada uma dessas ligações, né? Quais são as características dela? Primeiro, vamos à ligação em triângulo. Resumindo tudo que está aqui, ó. Uma ligação em triângulo, o que nós não... detalhe, né? A ligação triângulo, pessoal, é uma ligação série. Se eu for desenhar ela aqui, ó, vocês vão perceber que a ligação triângulo é muito parecido com a ligação triângulo do motor elétrico. Essa é a ligação triângulo. Ó. Aí, nesse fechamento aqui, eu tenho uma fase. Nesse fechamento aqui, eu tenho outra fase. Nesse fechamento aqui, eu tenho a minha terceira fase. Então, eu tenho um circuito trifásico RST. Detalhe, o que eu não tenho numa ligação triângulo? Não tem neutro. Não existe neutro na ligação triângulo. E depois, quando eu falar da estrela, que a estrela tem neutro, aí vocês vão entender por que não tem neutro na triângulo. Não tem neutro na ligação triângulo, porque não tem um ponto comum entre as 3 bobinas. Não existe curto-circuito. O neutro, grava aí está, é proveniente de um curto-circuito. Então, na ligação triângulo, não existe neutro. A tensão entre duas fases é a própria tensão de alimentação de um circuito, no caso de um transformador de distribuição, por exemplo. Antigamente, aqui em Criciúma tinha, cara, na cidade aqui. Ainda tem alguns transformadores aí com secundário em 220 volts. Ou seja, entre fases,
tu tem 220 volts, que é comercial, 220, né? Então, vamos botar aqui as fases R, S e T. Então, entre RS 220, ST, tu tens também 220, e entre RT, tu vai ter 220 volts também. Então, 220 volts entre fases. Não tenho neutro. Esses transformadores, né, eles têm características de serem utilizados para... é um circuito de série, né? Pode perceber, ó, as 3 bobinas estão em série. Se é um circuito de série, o que é igual para os 3? A corrente elétrica. Então, eles são ótimos para circuito que existe desequilíbrio de corrente, né? Hoje, pelo valor comercial dele, 220 fase, esse é um transformador em desuso praticamente, porque é raro tu encontrar uma rede, né, uma alimentação aí de um circuito aí de algumas residências, de uma rua, de um bairro, com fase 220. Ainda tem, ainda existe, mas já é bem escasso. Opa! Toda a região de Porto Alegre. Eu sei que é 220 fase, né? Na região de Porto Alegre. Nós temos aqui uma praia aqui também, que é a Praia de Arroio do Sal, que metade dela é 220 fase e a outra metade é 380, é de lascar. De lascar. Não, isso aí é terrível, tá, cara? Isso aí é um problema sério. Porque. Vamos lá, vamos pensar na parte prática, né, cara? Tu vai alimentar uma casa com duas fases, 220 volts. Entre fases, né? Aí tu vai. O teu circuito ele é 110, né? Sim. Comercial, né? 110, né? Faz a Comercial referência 110. com. Isso. Faz a referência com o neutro aterrado, né? Isso mesmo. É. Se tu tens ali uma carga 220, né? Uma carga que seja 220, tu tá botando duas fases naquela carga. É um problema seríssimo. Aí em outras regiões, tu vai lá, é fase neutro, dá o 220. É difícil isso. Mas ele teve o uso dele, né? Esse cara com certeza deve estar, né? Aqui na nossa região, cara, tinha uma época que isso era normal, tá? Hoje não. Hoje, se tu encontrar aí área rural, um ou outro transformador, um Jurássico daqueles perdidos aí pendurado num poste, né? Que tá ali ainda só porque tá vivo, que se tivesse morrido já tinha botado um 380 ali. Para nossa região aqui, né? Para nossa região aqui. Aí tem regiões aí que é comercial isso, né, cara? Daí não muda. Já precisou tu alimentar uma casa com 222 fases e a tensão nominal dentro de casa é 220? Por exemplo, tu corta uma fase pelo interruptor de uma lâmpada, por exemplo. A outra fase vai direto na lâmpada. Aí tu imagina uma lâmpada LED. Não, É mas não tem surreal. jeito. Vai viver piscando. Vai viver piscando, é verdade. A lâmpada não apaga nunca. Vai viver piscando. Quer ver se for uma marca assim bem, bem ruizinha, né? Aí pronto. Mas enfim, esse cara aí teve a utilização dele, né? Ele é ótimo, como ele é um circuito de série, ele é ótimo para regiões onde existe desequilíbrio de corrente entre as fases. Então, né? Ele teve o tempo dele. E em algumas regiões, né, como aí na tua, ele ainda é utilizado, né? Ainda é comercial, né? Tá valendo ainda. Para nós aqui já não é mais, tá? Para nós aqui já mudou. Ligação estrela. Cara, quando eu falo nas ligações, pode botar na cabeça de vocês, é muito parecido com a ligação dos motores. Ó, tá aqui uma ligação estrela das bobinas do transformador. A diferença é que na estrela nós temos aqui no meio um curto-circuito. Cada ponta dessa corresponde a uma fase R, S, T. São as 3 fases ali de alimentação. Entre fases, tu tens aqui, né, para nossa região aqui, comum, tá? Comercialmente falando, 380 volts entre fases. Então significa que tu alimenta uma casa em 380? Sim, uma fase 380. Qual é a diferença? É a referência. Que esse curto-circuito aqui no meio, ó, vou até trocar a cor para vocês identificar quem ele é. Esse curto-circuito aqui no meio caracteriza o meu fio neutro. Então é daqui que sai o neutro, para alimentar uma casa, né, para alimentar sei lá, uma carga ali qualquer. Aí quando tu faz a referência com uma fase dessa em 380 com o neutro, tu vai ter 220 volts. É daqui que sai 220, ó. Se eu pegar uma fase dessa, certo? E fazer a referência com esse neutro aqui, entre a fase e o neutro, eu vou ter
220 volts. De onde que sai isso? 380, circuito elétrico trifásico equilibrado, dividido por raiz quadrada de 3. Isso aqui dá 220 volts. Pode fazer o cálculo aí. Dá 220. Isso no circuito elétrico trifásico equilibrado, né? Fique bem claro isso. Aí, esse modelo de transformador, cada vez aqui, né, na nossa região, é o mais utilizado. Né? 380 entre fases, a tensão é um pouco mais elevada, então te possibilita ali a tu ter uma corrente um pouco mais baixa, né, mantendo uma determinada potência. Essa é a grande sacada dele, né? Tensão mais alta, mesma potência, a corrente é um pouquinho mais baixa, né, por ser tu tá alimentando uma carga em 220 volts, quando não em outras eras, né? Nesse modelo aqui, ó, se tu faz a referência de uma fase com um neutro aterrado, o que tu tens aqui? 110? Não, 127. 127. Raiz quadrada de 3 aqui, ó. Como o pessoal usa o tal do 110, cara? 110, eu não conheço 110. Esse número, ele é... Eu não sei... Oi? É que o 110 é porque o aterramento era muito ruim, né? Certo? Pode ser mesmo, cara. Pode ser mesmo. Porque, assim, ó, eu não sei se é a metade de 220, aí meteram 110 ali, não sei por que virou comercial o tal de 110. Mas a tensão correta nesse modelo de circuito ali, ó, com o transformador secundário em triângulo, é 127, cara. Não existe Acho que 110. isso veio dos nossos práticos, professor. Com certeza, é muito provável. Provavelmente veio deles, né? Porque tu pode medir, cara, tu não vai achar o 110 em lugar nenhum. Tu acha 127. Não existe 110. Mas vem ainda até em aparelho eletrônico? Sim, vem ali, mas eu concordo contigo. Quer ver os mais antigos? É? Quer ver eu não concordar? É com aqueles... para quem teve, né, aqueles computador de mesa, não tem? Desktop. Tinha uma chavezinha seletora atrás da fonte. Aí e que eu marcava digo. ali... Aí, 115. Ah, tem Putz, também. cara, meu Deus, da onde tiraram aquele 115? Eu queria entender aquilo, nunca entendi. Tem Já também. pesquisei, já perguntei para onde. Ninguém sabe me dizer de onde saiu o 115. Eu não sei se é porque era importado aquelas fontes e de repente não fabricava por aqui, mas 115, cara. De repente em outro Você não país, é né? referência americana? Pois é, eu pensei nisso Ele também. De pode ser repente isso aí também. pode ser, pode ser. Aí tá onde veio o tal do 115, né? Aí como tá Em dentro média do aqui limite nós temos 122. 122, vocês aí? Média é isso aí. E quais são os limites? Eu nunca perguntei nessa região. Quais são os limites de tensão? Quantos por cento até é aceitável ali para estar dentro da norma? 10%. 10% da 10 rede. acima, 10 abaixo? Isso mesmo. Aí dá 20 no total. Dá 20 no total. Entendi. 10%. Isso vem especificado até na nossa fatura de energia. Vem. Bom, aqui também vem. Vem Aqui é especificado, um pouquinho mais. vem especificado o tempo que a gente pode ficar sem energia, sem pedir indenização, coisa assim. Mas a diferença entre fases é menor, né? Tem que ser menor, né? 4... Com certeza. É menor a diferença entre fases deles. O deles nossa, a rede deles lá é 220 trifásico. A nossa também é 4%, né? Não, tá cortando. A nossa diferença entre fases, ela não pode passar de 4%, né? De tensão? Tu tá falando? De Isso tensão. quando referenciado com terra, né? Desculpa, com neutro, né? Com neutro. Com neutro. Tu sabe que esse valor, cara, cooperativa é uma coisa, meu Deus do céu, cara. Apesar de, já foi pior, não tem? Esses valores já tiveram umas oscilações maiores de uma empresa para outra. Hoje não, cara. Hoje a maioria delas, né, tá no 4%, mas tem cooperativa aí que, né, enfim, um pouco mais antigo, um pouco mais... Como é que eu posso explicar isso? Os caras meio que têm os padrões deles, né? O ano passado nós tivemos um problema sério com esse problema de desnível de tensão, né? E na empresa que eu trabalho. E passava dos 4%, dava 6%. Nós tínhamos motor que chegava a 30 amperes de corrente entre uma fase e outra. Nossa.
Por causa do desnível de tensão. Por causa do desnível de tensão. Isso. Isso é um problema sério, né, cara? Isso é um problema sério. Soft Start, ela não trabalhou mais. Tivemos que tirar as proteções dela até eles arrumarem, porque ele perde, né? Ela entra em falha, né? Ela entra em falha. Uhum. Bem assim mesmo. Esse é a situação das cargas eletrônicas, né, cara? Esses acionadores eletrônicos, tipo soft start, inversor de frequência, isso é equipamento que, com o tempo, não adianta, ou tu te enquadra, ou tu não trabalha com esse tipo de equipamento. Sim. Mas não pode ter esse problema também através dos transformadores monofásicos distribuídos mais na região urbana, na região rural? Com certeza. Ali mesmo, meu Deus do céu. Aí, se nós entrar nesse assunto, eu vou contar uma história para vocês de um cara, uma vez, aluno do EAD. De onde é que o cara era? Se eu falar. Se eu não me engano, era Praia Grande, se eu não me engano. Aquela região ali da Praia Grande, ali, se eu não me engano, cara. Mas se eu falar para nada, estou falando besteira. Não sei dizer, tá? Não sei dizer de onde era. Mas os caras usavam um TP, cara, para circuito de iluminação na área rural. Tá valendo, né? Tá valendo, um TP. É uma barbaridade. Era o que tinha, certo? Imagina, era o que tinha. Vamos botar um TP pro circuito de iluminação. Tava lá o bicho pendurado lá no poste. Inclusive, a empresa que eu trabalho, ela era um final de rede. Então, ela dá bastante problema. Desse tipo. Sim, acredito. E eles acabaram achando era problema nos capacitores na subestação aqui em Sombrio. O Sombrio inteiro praticamente estava com esse problema. Só que ninguém percebeu. Imagina, era pouca coisa, né? Só as empresas mesmo para perceber isso. Isso. Em final de rede mesmo, qualidade de energia é terrível, né? É terrível, porque problemática quando à noite na empresa que eu trabalho aqui, chega a 400 volts, o 380. 405. 405. Nossa senhora, cara. Aí, de dia, quando tá todo mundo trabalhando, 378, 380. Jesus, amado. Então, isso aí dá para fazer um ajuste de TAP, então, nesse transformador daí de perto, porque... Tem que ver durante o dia, né? Com a carga toda... Não, mas o Gilmar falou ali, se durante o dia a carga dele, essa tensão está perto disso aí é à noite pior, né? Só que pode piorar. Nós trabalhamos com uma posição abaixo no TAP, aí fica muito baixo. Entendeu? Continuamos. Pois não. Os 3G entraram na sala só. O Gilcinei, o Gilmar e o Gilson. Os 3G ali. O zigue-zague, por exemplo, é um transformador que... Esse cara, não é que ele é ruim, não, ele é ótimo, né, cara? Ele pega as características do triângulo, pega as características do estrela, junta os dois numa ligação só, por isso o zigue-zague. O problema do transformador com ligação em zigue-zague é o próprio volume de material, né? Que como ele tem, vocês podem perceber, ó, ele tem um conjunto a mais de bobinas, ó, para poder fazer as duas ligações, né? Aí tu pega lá um transformador de mesma potência que o triângulo, por exemplo, só que o volume, o tamanho dele é muito maior, né? A quantidade de material é maior também. Então, é normal tu encontrar esse tipo de transformador somente dentro de subestações, né? Em casos bem específicos, onde vale a pena o investimento. Agora, para pendurar no poste aí, pode ter certeza, não é um desses que tu tens lá. É um triângulo ou uma estrela, com certeza. Um zigue-zague, muito pouco provável. E essa bobina seria a bobina convencional? Para poder convencional. fazer isso aí? Tipo assim... Ele entendeu o que tu falou? Tá, digamos, seria a bobina de mesma impedância para montar? Ou seria igual. É obrigado a ser, né? É obrigado a ser. Tu pode percebe a ligação, ó. As 6 bobinas são interligadas. 3 em série e 3 em paralelo. Se eu fosse desenhar aqui, eu gosto desse formato de desenho aqui, ó, porque ele é mais... Parece assim que dá para entender um pouquinho melhor. Olha só. 2 aqui e 2 aqui. Ele é um série paralelo. Por isso que ele é um transformador importante. Né? Agora, para nós dar continuidade, vamos para as perdas.
existem algumas perdas no transformador. As mais comuns são perda no material do núcleo e perda no cobre. A perda no cobre se dá pela perda no próprio enrolamento do transformador, né? Tem transformador hoje em dia com enrolamento em alumínio, por exemplo. Né? Aí tem uma resistividade ômica um pouco maior, umas características um pouco mais diferentes do transformador com enrolamento em cobre. Mas o transformador né, as perdas do transformador, tanto no cobre quanto no núcleo, são caracterizadas por potência perdida. Então, tu perde potência no cobre, no enrolamento, e tu perde potência no núcleo. A perda no núcleo, comparada com a perda no cobre, ela é mínima, quase zero. Tu praticamente não tem perda no núcleo do transformador. É uma perda insignificante comparada com a perda no cobre, né? Com certeza, a no cobre é muito maior. E como é perda de potência na forma de efeito Joule, aquecimento, né? Você sabe, ligou, né? Ligou o transformador, tu foi lá, bateu ele na rede, né? Ele aquece. E esse aquecimento é uma perda. Por isso que tu usa a fórmula potência igual RI ao quadrado. Resistência vezes intensidade de corrente ao quadrado. Esse é o cálculo da perda no cobre. Existe um cálculo de transformador que ele tem 10 passos, né? Para te dimensionar um transformador. São 10 passos. A gente não viu aqui, né? Para te dimensionar, por exemplo, um transformador monofase. Tu calcula o tamanho do núcleo, potência, número de espiras, as razões de tensão. Então, no nosso caso aqui, para esse modelo transformador, só aquela fórmula que eu mostrei na aula passada, para ter uma noção básica de como que se dá as razões de tensão ali, né? Entre primário e secundário. Vale a pena falar que a razão de tensão no primário e no secundário é exatamente igual à razão do número de espiras entre primário e secundário também. Ou seja, razão de tensão é igual à razão de espiras. A razão, né, só para esclarecer, razão é uma divisão. Certo? Então, são duas perdas. O cobre, pela resistência ômica do próprio material, e as perdas no núcleo se dá pelo aparecimento de correntes parasitas, né, a famosa corrente Foucault. Por que aparece corrente no material do núcleo? Apesar do núcleo ser... O núcleo do transformador ele é fabricado de ferro magnético. Estou falando de transformador de potência, transformador de distribuição, tá? Não estou falando daqueles pequenininhos que tem núcleo até de papelão. Estou falando de transformador de distribuição e potência. O núcleo de ferro magnético, ele não é ferro normal, não é aço, né? Ele é uma liga de ferro com silício. Por que ferro com silício? Bom, o ferro, ele é um bom condutor elétrico. Agora, o silício, ele é um péssimo condutor elétrico. Na verdade, ele é um semicondutor. Então, quando tu faz uma liga de metal com silício, né, tu quer que o núcleo do transformador, ele não deixe passar corrente elétrica, ele seja um condutor ruim, mas o que tu queres de interessante para o núcleo do transformador? Que ele seja um bom condutor magnético. Então, é isso que tu quer do transformador. Não conduza corrente elétrica e conduza campo magnético. E o silício tem essas características. O silício ele é um péssimo condutor elétrico, mas ele é um ótimo condutor magnético. Por isso que a gente chama o núcleo transformador de núcleo de ferro silício ou núcleo de ferro magnético. Estamos falando da mesma pessoa. Né? É uma liga de ferro com silício. Fiz um trabalho sobre isso aí, cara, uma vez. Fiz um trabalho, durante o meu mestrado, eu fiz um trabalho sobre núcleo de transformadores e motores, que é muito parecido, né? O núcleo do transformador é muito parecido com o núcleo do motor de indução. É ferro silício também. Conheço até com um pouco de propriedade isso aí, confesso para vocês, tá? As propriedades magnéticas do ferro silício. Existem estudos. Eu fiz um estudo sobre isso, né? Eu fiz um artigo, na verdade. Escrevi um artigo científico. Que o núcleo de motores e de transformadores, né? Por que ele... Bom, primeiro, ele não é laminado. Aliás, ele não é um tarugo de metal inteiro, ele é laminado para dar caminho, né, para o campo magnético passar. E mesmo assim, como ele é uma liga, a liga de metal, de um modo geral, ela não é uma liga perfeita. Como é que tu faz liga? Existem alguns processos, né? Um deles é tu derrete um material, derrete o outro material, junta os dois, né? Como se tu estivesse fazendo uma receita de bolo, não tem? Junta lá os dois materiais, bate tudo e deixa ele endurecer. Mais ou menos assim, uma liga dessa. Só que, como ele é uma liga, né, ela é feita pelo derretimento de dois materiais, corre um sério risco de tu
uma parte do material, né, da chapa, por exemplo, ficar com um pouquinho mais de silício, uma outra parte ficar com um pouquinho menos, né? Não é uma liga homogênea, é isso que eu estou dizendo. Um casamento errado. Oi? Ficar com um casamento errado? É um casamento errado, é por aí o caminho. Né? Acontece, é normal isso, tá? Bem normal. Eu acho que é por causa que daí o proveniente das falhas, né? Exatamente por não ser uma mistura perfeita. É exatamente isso. As falhas em materiais mecânicos ali, metálicos, se dá nas ligas. Elas não são homogêneas. Não é igual em todos os pontos, né? O metal, ele tem diferença. É onde ocorrem as falhas, fratura. A maioria delas, né? Aquelas quebras de eixo, quando leva para estudo, é falha na liga. Significa que o material que endurece o produto, ele não estava bem concentrado naquela região onde houve a fratura. Isso é comum acontecer. Estuda-se muito sobre isso. E hoje existe um estudo sobre tu usar uma outra tecnologia para fazer núcleo transformador. É um tal do tecnologia de metalurgia do pó. O núcleo ele não é fundido por aquecimento, né? Tu não derrete os materiais. Tu pega, sei lá, vamos botar aqui 50% de metal, ferro, né? E 50% de silício. Tu não pega os dois, derrete e junta. Na verdade, tu transforma o ferro em pó, transforma o silício em pó, junta os dois e prensa. O núcleo seria prensado e não derretido. Nossa. Estuda sobre isso, cara. Faz uma pesquisa, metalurgia do pó. Tá em alta, sim, ao extremo, tá? Esse é só um exemplo. Usa-se isso para muitos materiais. O problema, e assim, nessa situação de tu, primeiro, não derreter, né? E tu juntar os dois materiais ali na forma de pó e depois tu prensar eles, é a homogeneidade da peça. A peça, ela é perfeita. Não existe variação. Um lado ficar com um pouco mais de pigmento de uma coisa, outro lado um pouco menos. Isso não existe ali. Nunca ouvi falar, não. Metalurgia do pó, pode pesquisar. Aqui algumas potências nominais, né? Nem vem ao caso, tá? Vale a pena só falar que transformador pendurado em poste, agora os caras os caras deixa eu ver, estão em 3 ali ainda, né? Até 100 kVA? É isso? Para poste? Ou ficamos no 75? Ou vocês têm lá de 115 pendurado? Aí que tá, né? Pela norma, pessoal, a gente tem essas variações ali, né? Mas é claro, até 75 kVA, algumas regiões, tem outros que aceitam transformador para pendurar no poste até 100 kVA. O que limita isso? O próprio peso. Se bem que existem aquelas instalações do tipo HT, né? Tu coloca 2 postes um do lado do outro ali em paralelo, coloca uma barra no meio entre eles e coloca ali a máquina um pouco mais pesada, né? De modo que consiga aguentar o peso do transformador. 300 kVA. É isso aí. Minha empresa é assim. Instalação HT, é um HT, né? É não assim, 2 postes. Tá. 2 postes, né? 2 postes e uma travessa, né? E ele fica em cima da travessa. É isso aí. Porque para pendurar num poste só, até 75 kVA, né? Pelo próprio peso da máquina. Tem cara que me falou que já botou transformador de 112 pendurado no poste. Fazer o quê? Vai que se aguentar, né? Só falta dizer que era mais para nós aqui, é normal 112 no poste. Tá aí, eu não falei? Eu sabia. Tinha certeza que alguém ia falar isso. Nós temos mais até, se eu não me engano, eu tenho um de 150 de pendurado em poste. Nossa, é um monstro lá em cima, de certo, né? Mas só que a base dele também é reforçada. Ah, tá, mas não é um poste normal. Não é um padrão desse. Normalmente ele fica em 2 postes, às vezes. Ah, tá, e agora fechou. Aí tá dentro do que nós estamos conversando. Então tá. Acima disso, né, uma potência muito maior, daí para dentro de subestações, né? Agora é aquilo que nós estávamos comentando antes, sobre o tal do deslocamento angular. Deslocamento angular é uma defasagem, é diferença de defasagem angular entre as tensões de entrada no primário e as tensões de saída lá no secundário. Então, dependendo do tipo de instalação que tu faz no transformador, do tipo de ligação, tu consegue mudar a defasagem angular entre primário e secundário. Para que tu faz isso, né? Quais são as necessidades? São necessidades de carga mesmo, ajuste de tensão.
Normalmente os transformadores eles vêm já com esse número fixo, né? Já vem com o deslocamento. Tu vai lá e tu pede, na verdade, o deslocamento angular que tu quer. Aí lá no nosso material, na nossa apostila, tem lá uma tabelinha com alguns deslocamentos angulares lá. O deslocamento angular e o tipo de ligação do lado. Tipo de instalação também do lado. Aí vocês deem uma olhada lá. Tem vários modelinhos. Muito comum, 30, 60. Não foge muito disso, não. Tem uns valores lá um pouco mais extremos, assim, que eu, falar a verdade, eu nunca vi, e os alunos que eu converso, assim, do EAD, né, que trabalha com isso, também nunca viram também. Fica nessa faixa aí. Identificação dos terminais. Não podemos parar, né? Segue o barco. Muito fácil, né? O transformador ele tem poucas partes. São as três buchas de entrada, né? Os 3 isoladores de entrada. Isso num transformador trifásico, né? Eu estou vendo aqui um de distribuição, certo? E nesse caso aqui, ó, eu tenho 4 de saída, né? E é padrão, tá? Os de entrada são caracterizados pela letra H, H1, H2 e H3, que é a alta tensão, é a entrada. Os laterais aqui, ó, X0, X1, X2 e X3. O X0 sempre vai ser quem é? Neutro. O neutro. Neutro. O X0 é o fechamento das 3 bobinas lá, é o neutro. Aí o X1, X2 e X3 são as 3 fases do circuito de saída. Aqui eu botei uma placa ali, né, com algumas... Ah, tá, eu vou falar do TAP. Isso, falar do TAP. Aí que tá, né? Eu acho que perder tempo em falar da regulagem de TAP com aquele teclado piano, aquilo já não existe mais, né? Ou vocês ainda têm alguma coisa por lá? Aquele com chapinha, porca e parafuso lá. Com porquinha e arruela. Isso a gente usa só nos transformadores rebaixadores, né? Quando tu troca o tap dele de 23 para 13.8. Mas é com chapinha? É assim, chapinha não, chapão, meu. Transformador de potência, esse, né? Esse Potência, é potência. Ah, tá, potência, não. De distribuição, conhece algum daquele de chapinha de distribuição ainda? Os nossos, eles foram remodelados pra gente, professor. Eu não tenho mais isso aí, tá? Não tem mais, né? Eu tenho um computador externo. Ele foi Claro. fabricado exatamente, eu preciso Na dele, né? lateral, Então, na lateral aqui do transformador, mais ou menos na lateralzinha perfeito. aqui da carcaça? Ah, tá, Isso beleza. mesmo. Esses são a terceira geração, né? Que a segunda geração, primeiro veio os primeiros aqueles de chapinha, né, cara? Eu tenho até pena dos caras, meu, quando eu regular TAP, né, na distribuição, com o transformador pendurado, regulando o TAP lá em cima, né? Torcendo para não deixar cair uma chave, não deixar cair uma porquinha daquela, uma arruelinha, porque senão, sinto muito. Eu tenho até pena daqueles caras, porque, olha, não era fácil fazer aquela regulagem lá. O óleo já escuro, tu não chegava mais nada, né? Devia ser uma coisa mais linda do mundo. Aí depois a segunda geração foi aquele regulagem de TAP com seletor. Vou mostrar para vocês. Esse aí eu já vi, professor. O seletor daquele dentro do transformador. Isso não é a minha área, mas eu já vi. Vamos ver se aparece aqui uma fotinho para nós. Esse tipo V eu tenho, esse computador de carga aí. Esse de carga tem no nosso material lá, inclusive. Eu quero ver Vou botar diferente aqui. É que isso depende muito da região, né? A MR fez um computador agora que é o tipo M, que é chamado de MV agora. Aí tu tira o M lá, que era o processo troca por mola, e aí ele é com bobina a vácuo. Show de bola. Troca com carga, né? Troca. Sim, ele troca com carga, mas não queima mais óleo. Sim, claro. Lá na SAT que tem o aberto que tem lá, tem um transformador de 45 kVA com o regulador, o regulador do TAP dele é um seletor desse interno. Não acredito que eu não vou achar nenhum aqui.
Vocês viram lá na SATIC? Lá no laboratório que o Samuel deu aula para nós. Justamente. Tava lá, tá lá aberto lá. Aquele lá que eu ia mostrar para vocês também. Aquele lá, aquele carinha lá, ele tem 7 regulagens de tensão. Oi? Eu tenho uma curiosidade. Vai, Pode Gilmar. perguntar. Pode perguntar, Gilmar. Aquele lá é linear, né? Se não me engano. Não. Não? Não. Aquilo lá não é linear. É normal aquilo lá. Aquele que tu encontra aí em transformador de distribuição aí normal. Só que a diferença é que ele tá dentro, né? Ele tá dentro do transformador ainda. Aquele seletor. É muito comum ter com 3 regulagens de tensão. Igual essa placa aqui, ó. Essa placa aqui tem 3 regulagens de tensão lá no TAP. Ó. Aí, eu tirei fora aqui os níveis de tensão, não tem? Por que eu tirei fora? Porque, cara, isso não é padrão, né? Depende muito, né? Depende muito da região, né? Então, eu resolvi tirar fora ali, eu peguei essa placa aí, né? Tá ali as regulagens, né? A numeração ali, para te fazer a regulagem, mas eu não botei os níveis de tensão. Que daí, para mim, se eu colocasse ali, né, a máxima 13.8, para mim tava dentro, mas igual para outros aí não. Tem gente aí que é 24, tem gente que é... Enfim, depende muito da região, né? Então, por isso que eu resolvi tirar fora. Na verdade, o TAP, por incrível que pareça, é uma regulagem de tensão do secundário, não é? Você concorda comigo? Vamos supor, a tensão no secundário está baixa. Vamos fazer uma regulagem no TAP. Né? A tensão baixa está no secundário, mas a regulagem de TAP ela é feita no primário. Por que é feita no primário? Porque a tensão está chegando baixa é no primário, o secundário é só o resultado. Lembra aquela história? Eu falei para vocês, ó. Número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário é igual tensão do primário dividido por tensão do secundário. Então, razão de espiras igual a razão de tensão. Se a tua tensão de entrada ela está menor, obviamente a tensão de saída ela vai estar menor também. Transformador, cara, por mais diferença que seja, entra 13.800, sai 380. Nossa, que diferença grande. Mas eu garanto para vocês, vamos falar em porcentagem. Se entrar 10% a menos na entrada, vai sair 10% a menos na saída. Isso é fato. Aí o que tu faz para conseguir uma regulagemzinha? Tu regula o tal do TAP, né? O comutador. Como que tu faz? O que seria esse comutador? O comutador, ou TAP, nada mais são que algumas espiras que tu consegue colocar no bobinado ou tirar do bobinado. Tu coloca ou tira, tu faz essa variação conforme o nível de tensão. Por exemplo, eu disse para vocês que a razão de espiras é igual à razão de tensão. Então, se baixou a razão de tensão, a razão de espiras tem que aumentar ou baixar? Para manter essa igualdade. O que vocês acham? Baixar também. Com certeza. E muita gente confunde isso. Vamos regular, a tensão está baixa na saída, vamos aumentar o TAP. Não, tu não aumenta, tu diminui. Mas como assim? Mas é uma razão, se eu aumento o número de espiras, não é assim que se pensa. A gente pensa assim, baixou a tensão de entrada, diminui o TAP. Por quê? Porque tu tá ajustando essa igualdade aqui, ó. É o que tu tá fazendo. Tu tá regulando, tu tá mantendo a razão de igualdade entre número de espiras e tensão. Se baixou a tensão, tem que baixar o número de espiras. Aumentou a tensão, aumenta o número de espiras. O que é que tu garante com isso? A linearidade do sistema. Ou seja, a tensão de saída vai ser sempre a mesma. O grande problema que se tem é que quando tu tem, por exemplo, que nem nós que temos transformador de AT, e alguns eles têm o comutador na ABT, aí essa variação muda. Muda, daí pensa o contrário do que eu falei. Aí pensa o contrário, Então, daí aí a grande confusão, né, que dá, inclusive quase que eu embarquei nessa aí também, nessa questão da sua prova aí, né? Acredito. Então, pela tua vida prática lá, né? Fato. Então, na prática, aí, quando o computador troca de lado, daí realmente ele faz isso aí. Aí inverte o jeito como tu pensa. Mas o mais comum, né, é o computador tá na entrada. Porque a tensão tá errada na entrada, ela não tá errada na saída. Muitas vezes não, professor. Já pegamos situações de ter a tensão na entrada, mas a carga na saída ser tanta e que dá essa variação aí. Aí no caso de uma sobrecarga, né?
Tu aumenta a corrente, é claro, aí é sobrecarga, aí tu aumenta a corrente e media a tensão. Como é que eu faço isso aí? Isso aí, por exemplo, assim, é naquelas subestações, acho que é radial o nome, né? Que ela só recebe, né? Só recebe. Então, aí quando eu tenho essa subestação radial, e aí, por exemplo, ela é longe, principalmente no litoral, na época do veraneio, eu tenho esse Bah, problema. Eu tenho a tensão imagina. chegando, mas afunda tudo, e aí eu tenho que compensar por essa questão, né? E É, aí o que daí. acontece? Esse grande problema se dá é que, como eu trabalho muitas vezes com painel elétrico, sou eu quem denomino o borne do fio que sobe o tap e que desce o tap, né? E o regulador de tensão, ele tem que mandar correto. Imagina, o regulador de tensão vai pensar que a tensão tá baixa e ele vai mandar subir o tap. E aí dá o errado, né? Então, Dá essa que é a errada. controvérsia. Mas daí qual é o teu problema? O teu problema é falta de potência, né? Aí sim, nesse caso é. Sim, o teu problema é falta de potência. Com certeza. Ixi, não é fácil, né? Por isso que eu digo para vocês, né? Eu sempre abro as minhas aulas, devo ter falado na aula passada. O que interessa para uma concessionária não é a corrente nem a tensão, e sim a potência. Para uma concessionária, uma permissionária, né? Qualquer uma dessas que vende aí energia elétrica, o que interessa para eles é o nível de potência que eles estão fornecendo, não é a tensão nem a corrente. Porque a tensão e a corrente são variáveis, né? E ajustáveis, né? Melhor ainda. Professor, a gente costuma dizer que quando a gente precisa pedir ajuda para um granjeiro, a gente tem muita subestação para o interior do estado. Ah, E já aconteceu da gente precisar de ajuda, caminhão atolado, e os granjeiros têm trator, né? Então, claro. para ti não ser xingado muito, a melhor situação que tem é pedir ajuda para o granjeiro mais perto, que ele tá com a atenção mais correta. Se tu for mais profundo, que ele é mais longe, tu tá ferrado. O cara vai lá atolar o teu caminhão mais ainda. O nível de energia, a Ah, qualidade de energia dele é terrível, né? é Ó, tá aqui aquele complicado. número que nós comentamos, ó, o 7,5 aquele, ó, mais ou menos 7,5. Isso mesmo. É. Então, pessoal, quando que liga transformador em paralelo, né? Quando tu quer manter a... Na verdade, quando tu quer aumentar a potência de uma carga, né? Tu pega lá dois transformadores de 45 kVA, liga em paralelo. Liga um de 45 kVA com outro de 45 kVA, liga os dois em paralelo. Ou seja, a grosso modo, hein? Eu tô sendo assim muito muito sucinto com isso. Tu pode ligar uma carga de até 90 kVA com dois transformadores ligados em paralelo. Dois de 45, liga uma carga de 90. Claro que tem as variações, né? Isso que eu quero dizer para vocês. Então, liga transformador em paralelo para poder aumentar a potência da carga. E vocês sabem que se tu liga transformadores em paralelo, tu acerta ali as fases, né, conforme as suas defasagens dos dois transformadores, o nível de tensão, ele simplesmente não se altera. Agora, cuidado, não vai errar as fases, hein? Se tu errar, é um curto-circuito. Tem que ser Eu tenho um transformadores... caso, eu tenho um caso diferente. Eu tenho um caso de dois transformadores, como está mostrando aí agora, só que eles não são irmãos, e aí eu tenho um problema de reativo. Claro. Ah, mas com certeza, um está sofrendo mais que o outro. Exatamente. Aí, enquanto um Ah, trabalha no TAP 3, o outro trabalha no TAP 7, e ainda não está ah. exato. E corrente, né? Com certeza que a divisão da corrente se dá entre os dois, né? A corrente da Exatamente. carga. Pô, isso aí é um caos, cara. Ah, deve ser Precisa terrível. ver, a coisa mais linda é o Relé 90 querendo trabalhar em cima disso aí. Bah, terrível mesmo. Tadinho do bichinho, pra matar ele. Tá com os dias contados já, a gente está providenciando isso para deixar tudo Ah, igual. então tá. Beleza. Ah, TC, né? Transformador de corrente. Quem é o TC? O TC é um transformador utilizado. TC e TP, eles têm uma única função. Possibilitar, escuta bem essa palavra, hein? TC e TP, eles possibilitam a leitura de tensão e corrente em a alta tensão e a alta corrente. Ele não lê, né? As pessoas, para que tu usa um TC? Para fazer leitura. Não, não, mentira, o TC não lê nada. Quem lê é um instrumento, é voltímetro, amperímetro, watímetro. O TC e o TP não leem, eles só possibilitam a leitura. A gente acaba, né, tecnicamente falando, vocês, na quarta fase do curso, tem que isso, né, tem que usar os termos corretos. TC e TP não lê, TC e TP possibilita a leitura. Então, o TC, que é um transformador de corrente, é ligado em série com a carga, né? O problema do TC é que a corrente da carga passa por dentro dele, né? E tu muda o valor tu usa a razão do transformador, na verdade, né? Para baixar a corrente de modo que um instrumento, quem é esse instrumento aqui? Um amperímetro, né?
Se é um TC, está lendo corrente, é um amperímetro. De modo que o amperímetro possa ler a leitura do instrumento. Mesma coisa acontece com o TP. O TP, transformador de potencial, né? Potencial não é potência, tá? Potência é uma coisa, potencial é outra. E como o pessoal confunde isso? Potencial é tensão. Potência é potência elétrica, trabalho, né? Watt, voltampere, né? São coisas completamente diferentes uma da outra. Então, TP, transformador de potencial. Mesma coisa que transformador de tensão. Ele é ligado em paralelo com a carga, né? E a corrente que passa por ele é muito baixa. Né? Então, como é que ele faz? Ele diminui o valor da tensão de entrada em relação à tensão de saída, de modo que o instrumento possa ler. Estava falando com uma turma na semana passada, na sexta-feira da semana passada, uma turma da noite de engenharia elétrica. Os caras. Aí eu dou aula de instrumentação para eles, né? Instrumentação, nessa parte inicial agora, eu falo sobre instrumentos de medidas. E eu estava falando de instrumento de leitura, aí mostrei uma foto de um voltímetro na porta de um painel, um voltímetro analógico, um ferro magnético daqueles, na porta de um painel elétrico, lendo uma tensão de 69 mil volts, 69 kV. E o cara, né, por ingenuidade, não conhecia, aluno, hein? Engenharia elétrica, tá lá na 8ª fase já. Só que não é da área, né? Dá um desconto. O cara não conseguiu, ele achou que o instrumento lia 69 de verdade, cara. Aí você pergunta, tu já abriu a porta do painel, tu viu a bitola do fio que tá ligado naquele voltímetro? Pois é, um fiozinho fininho, 1,5. Pois é, cara, como é que tu acha que você tem 69K ali, meu amigo? Meu Deus do céu. Na verdade, o valor de fundo de escala é 1. Agora, o que realmente está lendo é uma proporção, né, da tensão de entrada. Se a tensão de entrada é 69 e tu tens lá um transformador de 69 para 110, né? Vamos usar o 110. Então, na verdade, o que ele está lendo é o 110, não é o 69. Valor de fundo de escala, tu bota o que tu queres. Pode botar ali 1 milhão se tu quiser de volta ali. Mas é o valor de fundo de escala. Mas é normal, tá? Esse tipo de confusão aí. Então, o TP é um transformador comum, né? Ligado em paralelo, como eu falei antes. Ó o 115 aqui, ó. O pior é que tá lá, tá 115, né? Não sei se vocês já viram. Lá na saidinha dele tá 115 volts. E é 115 mesmo. É 115, é. É 115. Inclusive, já medi um desse aí. Tem um detalhe importante, tá? Esse tipo de instrumento não pode ficar aberto, hein? Tu liga ele, e ele tá aberto, que eu digo no secundário, né? Como a impedância, a impedância, né? Principalmente esse TP ali, é muito, muito alta. Se tu ligar ele em aberto, ele considera uma carga, ele fecha um curto na saída e queima o aparelho, o equipamento. Então, tu já liga ele fechado pelo instrumento, tá? Bastante cuidado. É esse cara que manda no relé 90, né? É ele que manda pro 90, é ele mesmo. Ele joga uma tensão lá na bobininha do 90, né? Tá falando do disjuntor, né? Isso. É ele que joga tensão lá na bobininha. Tô falando de comutador. Do comutador? É ele quem manda. Sim. Ele quem manda essa referência. Só que não nesse formato aqui que nós estamos mostrando, né? Não nesse formato aí. Ele tem aqueles outros formatos utilizados dentro de cubículo, de subestação. Não é esse formato aqui esse formato aqui que eu mostro para vocês. É esse cara aqui, quer ver? Professor, o TC industrial também tem essa característica, né? Se deixar aberto muito tempo ali... Queima. Até aceita um tempinho curto, né? Mas muito pequeno, tá? Porque a impedância dele é muito alta, né? Ó, esse modelinho aqui, ó. Esse modelinho aqui é de subestação, né? Bastante comum. Esse aí é de 69, pelo jeito. Provável. Quer dizer, provável. Possível, né? Não sei. Possível, Cara, eu tive... eu fui 2 vezes. 3 vezes, na verdade. Eu fui em Furnas. Cara, que top aquilo lá. Meu Deus do céu. Aquilo... Pô, pra começar, tu anda de ônibus dentro da subestação, né, cara? De tão grande que ela é. Não tem como andar a pé lá dentro. Os caras que trabalham lá dentro andam de carro. A gente que é da área, a gente vai visitar outras coisas, assim, olhando para sensacional, cara. Olhando para os transformadores. É uma loucura isso, cara. É uma loucura. Isso deve ser uma doença, né, ou não? É uma doença, sim, é uma doença. Eu com uma turma de alunos lá, né, cara, foi final do ano passado. Uma turma de alunos lá em Furnas.
Cara, sabe, tu vai visitar uma subestação? Ah, não tem um visual legal, né? Tu tá vendo isso aí que eu tô mostrando na tela aí? Ah, tu vê um caminhão disso aí lá, né, cara? Eu abismado, cara, eu olhava aquelas chaves assim, porra, que montagem massa, cara, que grande que é aquilo, não sei se vocês já tiveram lá. Aquilo é muito grande, cara, muito grande. O ônibus parecia uma formiga dentro da subestação de Furnas. A gurizada chegaram no hotel odiando Furnas. Ô, professor, pô, que coisa chata aquela visita de hoje. Bah, vocês não sabem o que vocês estão falando, cara. Sinceramente. Eu acho até que eu tenho umas fotos aqui desse computador. Ô, professor, eu estava falando com... O senhor se lembra daquele desenho que eu lhe mandei? Dos 2 TP e 3 TP? Lembro, tu mandou pelo... Foi depois da nossa aula. Isso, foi depois da nossa aula, eu lhe mandei. Eu fiz um desenho ali e aí depois eu lhe mandei, né? Aí eu estava falando com um colega lá, né? Aí ele assim, aquilo ali é só capricho. Capricho. Porque assim, ó, o instrumento que lê, por exemplo, assim, quando tu tem, por exemplo, 3 fases, né? E aí tu queira usar 2 TP, Aham. a relação de saída lá no secundário, ele vai dar raiz de 3 igual, né? Sim. Então, é só pelo instrumento. Se teu instrumento tiver a capacidade de ler, beleza, se não, não, ou é capricho teu. Ah, Diz que cada projetista tem um costume de querer fazer, ah, né? eu não Eu penso assim, perguntei para não. ele, por exemplo, assim, por exemplo, tá, cara, mas tudo bem, se eu pegar um TP por fase, tá? Tudo bem, vai entrar uma fase na ponta de cada TP, no secundário, na outra ponta do TP, ele vai estar aterrado, beleza? Ele é obrigatório ter que ser assim. Ah, é isso mesmo. Então, o que que esse TP vai dizer para mim lá? Qual é as leituras que ele vai me dar? Só ele vai dar a leitura que tu escolher. Se tu tiver um relé que tem as 3 portas para receber as 3 leituras, beleza. Se tu tiver um relé que tem apenas 2 portas, daí tu usa 2 TP e faz aquilo, a relação dos 2 TP. Aí usa a fase B em comum para os 2 TP. Bah, Essa foi a explicação que ele me deu. bah. O que que é esse bar aí, professor? Ah, é que tecnicamente falando, assim, pensando, tu tá falando, eu tô desenhando aqui na minha cabeça, né, cara? Aham. Não é de todo um errado, né? Eu acho até que funciona desse jeito que ele tá falando. Mas eu te faço uma pergunta em particular, então. Me diz uma coisa. Qual é a diferença para ti, na tua cabeça, entre eu ter 3 TP ou 2 TP? Ah, cara, eu vejo um. Bah. Tá, eu vou melhorar Ah, é, ó. então. Essa É, leitura que tu vai ter, por exemplo, assim, tá, vamos lá. A gente tem um TP. Para que serve o TP para gente? Para ele dar uma referência de tensão. é isso Tá. mesmo. Essa referência de tensão eu posso escolher ela fase por fase A, B e C, que a gente tem essa leitura na alta, né? A, B e Sim. C. Eu posso querer escolher. Ah, por exemplo, e se eu Selecionar, né? quiser Ah, selecionar, perfeito. tá. Mas eu posso simplesmente deixar mais a grosso modo, não preciso selecionar tanto. Por exemplo, para uma proteção, uma subtensão, por exemplo, um 27cc, né? Não, 27cc não, CC É. contínuo, 27CA. Para eu ter essa proteção de subtensão, por exemplo, ou sobretensão, eu vou pegar a referência dos 3TP, vou pegar a referência de 2TP, ou vou pegar a referência de um só? Não, tu pega de um só. Um só é o que me basta, Sim. independente que eu tenha, por exemplo, assim, dentro da minha fábrica, supor, tô começando na fábrica, o eletricista lá, o técnico foi embora, eu tô chegando de penetra ali, larguei meu currículo, o patrão gostou, beleza. E aí, o que que eu resolvo para ele? Eu vou pegar uma Meu fase só, Deus. vou balancear uma fase só? Ah, pá, isso para rede não é uma coisa muito legal. Não, tu tem que ter as Não, três, né? O balanceamento das três, exato. né? Aí tu precisa das 3, tu precisa dos 3 É. amperímetros, tu Só que, precisa dos 3 voltímetros. só que daí, por que que os caras Mas não fazem se com um usa só? isso, né? Não. Por que que os caras fazem com um só? A maioria das cargas na indústria elas são cargas trifásicas, né? Então, considera-se que a variação vai ser igual para todos. E a gente sabe que na prática não funciona assim. Não, não. Não funciona. Na prática não funciona assim porque eu tenho eletricista de rua, por exemplo, assim, quando E se eu tiver tenho um no monte de carga interior, mono, né? Já pensou um monte de é carga mono? exato a carga mono. Um monte? É, rapaz. Pano pra manga.
Por isso que eu disse, é polêmico, né, isso aí. Tô mostrando umas fotos aqui de furnas aqui para vocês, ó. Esse aqui é lá do... esse aqui é lá do... Sabe o que é esse aqui? Essa aqui, ó. Esse aqui é o... São os tiristor lá da rede CC lá de Furnas. É uma telinha, cara, uma janelinha. Consegui bater essas fotos, tá de cabeça. Peraí que eu vou virar a foto aqui. Vou girar ela. Como é que gira esse troço aqui? Já ouviu falar da bobina de Carrier? Para que Carrier? ela serve? É. Não sei se eu já ouvi falar. Tenho minhas dúvidas. Não, peraí então. Eu vou Bobina tentar achar uma foto aqui. Uhum. Eu vou tentar achar uma foto que eu botei no grupo aqui e eu vou te mandar ela. Uhum. Bobina de Carrier. Bobina de Carrier. Ó, e tem umas fotos. Agora, isso aqui, cara, isso é grande. Isso aqui, ó. Isso é gigante. O cara olhando uma foto, tu não tem ideia do que é aquilo lá. É uma coisa assim sobrenatural, não tem? Isso é o lago, né? O lago de Itaipu. É tão grande, cara, que a margem lá do outro lado tu não enxerga. Que é a saída, né? Se a gente foi lá, o nível da água não estava muito alto, estava baixo. Parece brincadeira isso aí. Tá, vamos lá. Enquanto tu mostra aí, eu vou fechando aqui a minha explicação aqui, que tá no finalzinho já. Ô, professor, acabei de mandar uma foto no seu WhatsApp aí da bobina de Carrier que eu tô falando ali. Só que normalmente, assim, ó, eu conheço essa bobina, ela na chegada de linha. Só que essa aqui tá diferente, ela tá numa saída de um terciário de um transformador. Não recebi a tua foto. Tá indo. Ah, tá indo. Tá, enquanto vem, deixa eu terminar aqui, porque senão o pessoal vai me matar, né? Pelo alongamento da aula aí. Então, o TP, né? Transformador de potencial ligado em paralelo. Aqui o autotransformador, que é um transformadorzinho também que ele é utilizado mais em cargas específicas, né? O autotransformador ele é utilizado para ligar outras máquinas, né? Onde é que tu vê um cara desse? Onde é que tu via um cara desse, né? O autotransformador em chave de partida compensadora, que tá literalmente em desuso, né, cara? Hoje tu usa uma soft start e ele acaba com a compensadora, né? Até o próprio preço. Não, sem falar que o preço do autotransformador é quase o preço do motor de mesma potência. Caro pra caramba. Então, esse era o autotransformador. É um transformador formado por uma bobina só, né? Faz a derivação de tensão no secundário através de algumas espiras que tu pega do bobinado principal. Esse era o autotransformador. Usava-se muito pouco. Aqui o autotransformador, né, algumas aplicações, ele é utilizado em circuito eletrônico ainda. Circuito eletrônico para potência pequenininha, não tem? Ainda tem bastante disso ainda. Né? Tinha naqueles regulador de tensão, né, para computador, vou dizer regulador, na verdade era um regulador, né, de tensão. Era um regulador de tensão, né? É para isso que tu usa ele mesmo, para regular a tensão também. Isso. E tu nunca vai ver um cara desse, por exemplo, pendurado num poste, né? Por que um autotransformador não pode ser usado numa rede de distribuição, por exemplo? Primeiro, grande característica, não existe isolamento elétrico entre primário e secundário. Aí tu perde tudo que tu tens, né? Se ele não tem isolamento elétrico entre primário e secundário. Então tá. Para ir fechar a nossa aula de hoje, nós já estamos com o horário bem avançado ali. Dispositivos de proteção. Aí esses foram alguns desses, né? Por exemplo, foram os temas do nosso trabalho, né? Termômetro do óleo. Isso mais é para transformador de potência, né? Aqueles completão que tem tudo, né? Termômetro do óleo, imagem térmica, nem todos têm, tá? Isso aqui mais é um luxo, né? De câmera, né? De imagem térmica. Mas os novos agora até já tem, tá? Controlador do processador de temperatura, dispositivo de alívio de pressão, esses todos eles têm, né? Lá em cima. Relé de pressão súbita, que é o famoso relé de alta pressão, conservador do óleo, secador, sílica gel, né? Que é o para tirar a umidade dentro do transformador. Esse desumidificador aqui, ó, não são todos que tem, tá? Confesso, não são todos mesmo. O secador de ar ali. O relé bushels, os de potência todos têm. Indicador do nível do óleo também, né? Até os mais simplesinhos. E o próprio óleo quando o transformador for de carcaça, não for transformador a seco. Aí esses aqui, muitos desses eu usei como
tema lá para o nosso trabalhinho lá, né? Para o pessoal pesquisar. Até porque é um bônus sobre o transformador, né? Nem todos têm, então ele entra entrou como o tema dos trabalhinhos. O dispositivo de alívio de pressão ali também nem todos têm. Tem uns que ainda são chaminé. Não. São chaminé, É. Só esses mais novos ali que vem com a válvula. A válvula de alívio de pressão, né? Isso mesmo. Senhores. Já ouviu falar do sistema Inerter? Também não. O sistema Inerter é uma coisa bem interessante. Ele é novo. Ele é assim, ó, no lugar da sílica, eu tenho um colchão de nitrogênio lá em cima. E aí eu tenho um dispositivo casado embaixo ali. Ótimo para refrigeração, então, né? Não, no caso, para selagem do transformador, né? Para selagem? Show. Para selagem. Aí o que acontece? Ele mantém uma camada de nitrogênio em cima do óleo, e se por um acaso eu tiver uma carga extrema dentro daquele transformador ali, que ele expande muito, muito óleo, ele tem um dispositivo que alivia a pressão do nitrogênio lá para não atuar a válvula de alívio. E se por um acaso na noite eu perder carga, mas o frio der uma ajuda, o nitrogênio vai para lá. Daí eu tenho também uma garrafa de nitrogênio pendurada no transformador, e com isso um manômetro. Aí o manômetro também tem mínimo e máxima, e dependendo ele me manda um aviso online para trocar o nitrogênio. Entendi. Monstruoso. Eu tenho foto disso, tá? Isso aí tá embarcado na minha subestação móvel. Que eu não te mandei as fotos ainda. Não te mandei as fotos ainda porque eu não estive perto dela. Mas a hora que eu chegar perto dela, eu vou fazer um book de foto, meu amigo. Vou te mandar, acho que 60 fotos. Ajuda. Eu vou anexar nas minhas aulas, vai ajudar bastante. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou ter que fechar aqui a gravação da aula para poder não ficar o vídeo muito longo. Aí um de vocês me dá um oi aí no WhatsApp, que daí vocês devem ter o grupo do WhatsApp da turma. Daqui um pouco eu mando o vídeo lá para vocês. Beleza? Mandei uma foto para ti, pode mandar por ali. Não chegou ainda. Wagner Rodrigues? Não, aí tu mandou pro outro. Esse é da eletrônica. Então eu preciso apagar isso aqui enquanto é tempo ainda, senão ele vai me xingar. Não, tranquilo. Rapazes, então, só para fechar aqui, né, parar a gravação, muito obrigado pela presença de vocês aí, né, vocês são os mesmos que estavam na aula passada, fico bem feliz por isso, para mim já está ótimo, já está valendo. Vai gerar um link da gravação, daqui um pouco eu disponibilizo para vocês ali, e para poder, né, você jogar lá no grupo do WhatsApp da sala lá, tá bom? Fechei